Wisdom, the Alleluia first tone. Confess thy wonders, O Lord, and thy truth in the congregation of the saints. Counsel of the saints is great and terrible towards all that are round about him. Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, chegamos a mais uma festa do 10º, nosso ano litúrgico. E é com grande temor e reverência a Deus que nos colocamos diante desta magnífica festa, deste evento, onde nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo instituiu a festa do encontro do Senhor antes mesmo da fundação dos tempos. Nós vemos uma demonstração disso na própria lei de Moisés, que já havia estabelecido antes uma sombra da lei, como dizem os nossos hinos litúrgicos para o dia de hoje. O que era essa sombra da lei? Entre muitas e outras coisas, entre muitos rituais, entre muitos símbolos, entre muitas questões que já eram, naquela época, como um paliativo para o seguimento dos mandamentos do nosso Senhor, o Deus verdadeiro. Nós tínhamos entre uma das prescrições da lei de Moisés, a questão da purificação da mãe e do primogênito que nasceria e que após o 40º dia devia ser apresentado no templo do Senhor. Aos 8 dias, ele já iria justamente no 8º dia de seu nascimento, deveria ser circuncidado. Nos outros 37 dias que se seguissem, até que completasse a quarentena, a mãe não podia entrar no templo e o bebê ficaria então livre de tocar qualquer coisa santa, juntamente com sua mãe, até que se apresentariam para purificação no templo. E nós vemos que aquele que estabeleceu o céu e a terra, estabeleceu o universo, estabeleceu a lei, estabeleceu o sacrifício, estabeleceu todas as prescrições da lei, ele mesmo vem hoje submetendo-se à lei. Oferecendo-se o que senão ele mesmo? O Senhor oferecendo-se ao próprio Senhor. O Filho unigênito de Deus oferecendo-se a Deus o Pai. No templo, usando dos braços da Virgem Maria como um instrumento, uma ferramenta, para que pudesse ser então carregado, e enquanto ali amamentava e era coberto em poeiros, mais uma vez, vemos a grande disposição de Deus para o homem. Por que tudo isso? Para a nossa própria salvação. É o objetivo daquilo que nosso Senhor se submeteu para o cumprimento da lei. Ele mesmo, dando exemplo, com sua mãe, a qual deu um nascimento sem corrupção, sem mácula, mas mesmo assim, humildemente, submeteu-se à lei. Mas essa história começa, na verdade, mais de 300 anos antes do evento ao qual hoje nós comemoramos. Nós vemos que há muitos anos atrás, cerca de 320 anos antes da apresentação do Senhor no templo,
houve um requerimento na Biblioteca de Alexandria, a qual era conhecida e famosíssima por ter todos os livros do mundo ali, naquele compilado, naquele arquivo mundial de todas as grandes obras da história da humanidade. Faltava, então, que se traduzisse ao grego aquilo que se chamava a Escritura para o povo judeu. E então, para que fosse traduzido do hebraico para o grego, foi-se convocado 70 anciãos experientes para que pudessem traduzir, e foi-se dividido as partes da Escritura que seriam traduzidas. Para o homem chamado Simeão, ficou entre algumas partes a parte especial do profeta Isaías, o livro da profecia de Isaías, que especialmente falava sobre a vinda do Salvador, a vinda do Messias, como se daria esses mistérios, essas figuras, estas sombras. E nós vemos que, segundo a nossa tradição, a tradição da igreja, quando Simeão, o sábio ancião, chegou na parte do profeta Isaías, a qual dizia o seguinte versículo: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Neste momento, durante a tradução, como já dizia o nosso querido, venerabilíssimo São Jerônimo, por trás de todo tradutor há um traidor. É claro que nem Jerônimo, nem Simeão tinham intenção de serem traidores, mas uma anedota a respeito de quão clínico é o ofício de traduzir e requer sabedoria, para que, ainda que não caia preso a uma tradução literal que esvaziará o sentido, também não pode cair na frouxidão de traduzir algo que irá esvaziar o sentido daquilo que se está traduzindo, num sentido adulterado, diferente daquilo que o original quer passar. Por isso é uma grande arte a tradução. E São Simeão, naquele momento, foi tentado pelo seguinte pensamento: ao traduzir do hebraico para o grego, a virgem conceberá e dará à luz um filho, isso soará um tanto ridículo, porque como pode ser que uma mulher virgem dê à luz a um filho? E nesse momento, então, ele decidiu que iria escrever: a mulher conceberá e dará à luz um filho. Neste momento, com a pena e a tinta na mão, começa como um grande escriba escrever aquilo que seria a sua tradução. O arcanjo de Deus segura o seu punho, e aquele que um dia viria a virgem correndo anunciar este mesmo mistério, corre agora até a mão de Simeão, segura e diz: para que tu possas agora ser testemunha de que aquilo que está escrito no original é o que vai se cumprir, não como um castigo, mas para a glória de Deus. Tu verás que isso se cumprirá, e viverás e não morrerás até que se cumpra isto que foi dito pelo profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Salvador. E então passaram-se nada mais, nada menos que mais de 300 anos, segundo a tradição. Imaginemos o que era um homem aguardar tanto tempo, até que possa, já com seu corpo humano completamente como uma prisão, para aquele que já está, como ele mesmo diz em sua oração, no seu hino, cansado. E nós vemos que não podemos nos perguntar: mas que maneira estranha de Deus agir? Não poderia apenas ter orientado a Simeão e dizer: veja, você está traduzindo algo sagrado, é óbvio. Para isso, aqui estou eu, o anjo do Senhor, e vamos, escreva corretamente. E já estava suficiente. Por que será que imaginamos que Deus parece ter imposto um certo castigo a Simeão? Para todo tradutor, um alerta. Mas, para o povo de Israel, para as nações dos gentios, isso se tratava da manifestação de Deus. Aquilo que parecia um castigo, tornou-se, na verdade, a grande benevolência de Deus para Simeão.
E nós vemos que este homem, obviamente, vivendo tantos anos na expectativa do Salvador, sendo fiel e tendo a certeza e a esperança de que iria um dia ser libertado, vamos dizer assim, de seu corpo, porque se a Bíblia diz que 70 anos é a vida do justo, 80 se ela for muito vigorosa, imaginemos o que não passava o pobre Simeão nesta prisão corpórea. Afinal de contas, cada ano que se passa, são mais pecados que nós acumulamos. A cada ano que se passa, além de mais pecados, nós temos maior debilidade. Imaginemos que terrível cruz e sacrifício foi Simeão aguardar até a idade de 320 e poucos anos para que pudesse então ter a manifestação do Salvador da humanidade aos seus próprios olhos, e mais do que os olhos, aos seus próprios membros. E nós vemos que o Espírito Santo divino, que atuava em Simeão, de maneira exterior em seu intelecto, afinal de contas, um homem justo, o justo Simeão, foi revelado a ele que agora, neste exato momento, ele devia ir ao templo, porque lá encontraria o Salvador. E a boa nova, que seria para todas as nações, para Israel e para os gentios, foi a primeira boa nova para o então Simeão. E ele então se dirige ao templo e lá se depara com a mãe de Deus, com Deus em seus braços, com o pai José adotivo. E quando vão oferecê-lo para o ritual de purificação, para a surpresa de todo o Israel, em Jerusalém, na capital, no templo, ele mesmo toma o bebê em seus braços e, como um grande rei, como um grande profeta a ser anunciado para as nações, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para todo sempre, ele, também sendo um sacerdote, ergue o sumo sacerdote de todas as gerações, o rei do universo, e o solenemente ergue e apresenta a todo o povo de Israel em sua oração, que para nós é quase mais que um gemido de alívio e de consolação. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que vem de ti, luz que preparaste para a manifestação e revelação de todos os povos, e glória de teu povo Israel. Este suspiro, então, certamente causou em todos aqueles que estavam ao redor grande interrogação. Mas o que será isso que ocorre? Imaginemos. A mãe de Deus e o pai ficaram extasiados. São José, pai adotivo de nosso Senhor. E a verdade é que as palavras do velho Simeão não foram interrompidas nesse momento, mas de sua boca idosa seguiu-se um complemento. Eis que este menino será um motivo de contradição, porque será como que para elevação e queda de muitos. E a ti uma espada te transpassará a alma, porque através deste menino os pensamentos de muitos corações virão a ser revelados. Imaginemos que palavras não longas, mas certamente tão profundas. Segundo nossos santos teófilos padres, segundo especialmente São Cirilo de Jerusalém, em seu comentário sobre o Evangelho de São Lucas, ao analisarmos o evento, ao analisarmos a profecia, o cumprimento, o hino, o cântico de Simeão, nós temos algumas peculiaridades para o mistério. Primeiramente, reconhecer que é um mistério, porque como pode ser que aquele que habita no trono querúbico, aquele a quem os serafins de 6 asas voam e dançam diante de seu trono, como pode ser que ele agora entre no templo para ser oferecido, carregado nos braços de sua mãe, como se fosse um trono querúbico? Como pode dizer que ele aceita ser erguido por um Simeão? Aquele que habita na glória do mais santo dos santos, na glória celestial. Isso é para que nós nos atentemos e para que os hereges se calem, que nosso Senhor é homem
E Deus, a uma vez, em sua natureza humana, ele esvaziou-se completamente, assumindo até mesmo a condição da lei. Ora, se a lei é para o pecado, nosso Senhor assumiu a nossa própria condição de homem como nós, inclusive, ainda que isento de pecado, submetendo-se à lei dos pecadores, à lei para os pecadores. Nisso nós já vemos o grande ato de desprendimento de Deus para com o homem. O grande ato de sabedoria divina, preparando para nós, senão o caminho da salvação, abrindo-nos as portas da humildade, abrindo-nos as portas do arrependimento, da penitência, do sacrifício. Nós vemos que Simeão usou a palavra contradição. Este menino será como sinal de elevação e queda para muitos. Para alguns será como foi dito pelo profeta Isaías, pelo profeta Zacarias e por todos os profetas. De diferentes maneiras falaram a seguinte questão a respeito daquele que seria o Messias. Acaso ele seria alguém feito em glória neste mundo para a libertação de um povo específico, de maneira militar, de maneira mundana, civil e como reino deste mundo? Não. Os profetas, de maneira unânime, alertaram. Será para muitos como uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. O que significa isso? Significa que, segundo aqueles que tiverem fé no Salvador, se colocará o próprio Salvador para eles como uma pedra angular, uma pedra de base, de fundamento, a qual este fundamento é a fé. E pela fé em nosso Salvador, estes seriam elevados. Elevados a quê? Do estado do pecado ao estado da libertação, dos fluxos da graça, a qual pela fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Entretanto, para aqueles que com seu coração endurecido, completamente cheios de dureza de coração, de dificuldade de abrir-se para a humildade, a qual veio inaugurar o Messias no reino de Deus que já está dentro de vós, inclusive no novo Israel, que é a igreja, para estes, Cristo, este menino, tornar-se-ia nada mais que uma pedra de tropeço no meio do caminho. Faria cair e desabar estas pessoas, tropeçarem em suas próprias misérias, porque não abriram-se para a própria salvação revelada por Simeão, pelos apóstolos e pela igreja em todas as eras. E o que acontece quando nós tropeçamos diante de nosso Salvador? Ele se torna uma rocha de ofensa, uma pedra que cai sobre eles e os faz em pedaços, como disseram os profetas a respeito do que seria o Messias. Nós não vimos em nenhum lugar da Escritura a revelação de um Messias, ao qual será da humanidade unanimamente e que será aclamado rei pelos homens e que será feito então digno de uma honra para esta geração. Este é senão aquilo que será, diz nossos santos padres, o filho da perdição ou anticristo. Mas para o nosso Senhor foi dito a profecia, será motivo de contradição, queda e elevação de muitos. Aqueles que estão sob esta pedra estarão elevados no firme fundamento que é a fé, dada pelo próprio Salvador, nele, para ele e para a glória de Deus. Mas aqueles que estiverem embaixo desta rocha serão esmagados e feitos em pedaços, porque pegados aos seus pecados, a fé, a própria fé de nosso Senhor será testemunha de seus pecados e sua dureza de coração. Isso nós vimos que ocorreu tanto para a luz e para a iluminação dos gentios, como também para a glória de Israel. Por quê? Porque tanto como nos gentios como em Israel, nós tivemos aqueles que aceitaram e rejeitaram Cristo como o Filho de Deus. Nós tivemos também aqueles que também aceitaram Cristo como o Filho de Deus e os que rejeitaram, tanto entre os gentios quanto entre o povo de Israel. Entre o povo de Israel, um pequeno rebanho
se uniu ao nosso Senhor e foi fiel até o fim. E deu luminares para iluminar todas as nações. E quais foram esses luminares? Que luz é esta que brilhou para todas as nações e para a glória de Israel? Sim, Cristo, a luz tríplice que ilumina o mundo, mas esses luminares, esses astros que iluminaram o universo, foram os próprios discípulos amados. E esses vieram, senão, de Israel. Entre os gentios, quantos hierarcas, quantos bispos foram inaugurados na igreja pelos próprios apóstolos divinos, seguidores de Cristo, aqueles que se fizeram dignos de serem chamados apóstolos. E fundaram em todo lugar, inclusive por todo o mundo conhecido, entre os gentios, também sucessores de Cristo. Por isso nós vemos que aí cumpriu-se a profecia. Luz para iluminar as nações. E glória de Israel. Mas nós vemos que a profecia de Simeão não para por aí, e é dito também que este menino seria um sinal de contradição. Já falamos que essa contradição talvez se resumisse apenas ao sinal de elevação e queda de muitos. Isso por si só já é uma contradição, um paradoxo, uma dicotomia. Mas nós vemos, segundo os 5 São Quirino de Jerusalém, que a palavra contradição especificamente refere-se à cruz. A cruz é este sinal de contradição. Porque sabemos que nosso Senhor, já não bastando ter esvaziado a si mesmo, Ele, sendo Deus, fez-se homem. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo elevado, humilhou-se. E sendo completamente cheio em sua plenitude, ainda permite-se ser ouvido que recebia, que crescia em graça, recebendo energia, sabedoria, estatura. Não segundo sua natureza divina, mas segundo sua natureza humana, aceitou cumprir todos os estágios de amadurecimento e conforme amadurecia em sua natureza humana, como homem, sua sabedoria se manifestava gradativamente em uma perfeição daquilo que nós chamamos o Deus-Homem, o Theantropos, e não uma anomalia qualquer, como os hereges defendem de inúmeras maneiras. Ou dando ênfase à sua natureza divina, negligenciando a humana, ou privilegiando a humana, separando-a da divina, ou confundindo aquilo que seria de uma natureza para outra, ou misturando-as. Mas para cada etapa humana, a natureza divina, de forma unida, misticamente unida à sua natureza humana, a divina se manifestava para que não fosse motivo de aberração, mas de maneira sutil, respeitando das leis da natureza. Nosso Salvador cumpriu em tudo os estágios de um menino, de um homem. Por isso é dito que crescia em estatura, em graça, em sabedoria. Mas como pode ser se Cristo, se o Logos é a sabedoria, como pode ser que o Logos crescia em sabedoria? Certamente não segundo a sua natureza divina, mas segundo a sua natureza humana. Não que não tivesse todo ele a sabedoria em si, sendo ele a sabedoria. Porém, conforme crescia, sua sabedoria se manifestava. Sua estatura, sendo ele incorpóreo, como poderia crescer? Mas em sua natureza humana tinha um corpo e respeitou as leis do crescimento de um menino e um homem. E segundo, como poderia receber algo, receber graça, sendo ele mesmo a plenitude da graça, o doador de todos os bens? Também é dito para se conforme a sua natureza humana. Conforme crescia, manifestava a todos a sua grande graça, dando exemplos desde já, curando a nossa natureza humana, para que também, participando em Cristo, nós comecemos, desde o batismo e até o último segundo da morte, nesta vida, também crescermos, participando de sua natureza humana, unida à sua natureza divina, na comunhão dos sacramentos, crescendo em estatura, em sabedoria, em graça. É uma pena que muitos de nós crescemos apenas em estatura, e a sabedoria e a graça ficam para depois. Quando? Não sabemos. Mas não é a nossa preocupação, infelizmente, muitas vezes, para o aqui e agora. Achamos que são coisas do além. Mas nosso Senhor, cumprindo o seu crescimento de estatura, também manifestou a sua sabedoria e a sua graça, de degrau em degrau, como assim, participando de seus sacramentos,
nós também devemos fazer o mesmo. Mas voltemos e vamos concluir o que seria esse sinal de contradição. A contradição é senão a cruz. Porque nosso Senhor e Deus Salvador, sendo rico e tornando-se pobre, sendo incorpóreo e tornando-se dono de um corpo, assumindo a humanidade, sendo Ele pleno e ainda deixando-se Ele mesmo falar sobre recebimento de graça. Ele que alimenta a todos, permitindo-se ser amamentado e nutrido no seio de uma virgem mãe. Todo esse sinal de contradição teve a sua plenitude como cumprimento da lei, como cumprimento de toda a lei, como cumprimento pleno da lei. Cristo, nosso Senhor, assumiu o sinal de contradição. E o que é esse sinal de contradição, segundo o sapientíssimo apóstolo Paulo? Como ele nos narra, é um sinal de contradição, pois, para aqueles que perecem, para os pagãos, a cruz é objeto de loucura, de tolice, mas para os que se salvam é, senão, vida e poder. E isto é o que nosso Salvador inaugurou e Simeão profetizou, que a cruz, mais tarde, seria um sinal de contradição. E que uma espada iria transpassar a alma da Virgem Theotokos. Esta dor dificilmente podemos imaginar, ainda que vivamos todas as quaresmas que vivamos, ainda que vivamos todas as semanas, as santas semanas, as grandes quinta-feiras, sexta-feiras, o sábado santo. Ainda que meditemos nisso por toda a nossa vida, jamais poderemos conceber, imaginar, contemplar aquilo que foi a dor daquela que carregou em seu ventre o próprio Salvador e o permitiu, o entregou e o viu crucificado e o desceu da própria cruz em seus braços. Esta que carregou nesses 40 dias de nascimento em seus braços para o templo, teve que oferecê-lo mais uma vez, 33 anos depois. Mas ofereceu-se desta vez não no templo, mas ofereceu na cruz. Ofereceu não ao sacerdote, para que fizesse o rito de purificação. Ofereceu a Deus o Pai. Ofereceu a toda a humanidade. Ofereceu o seu próprio Filho. E dificilmente iremos contemplar o que foi a dor desta mãe. Primeiro, porque não somos esta mãe. Segundo, porque não temos toda a sua pureza, toda a sua dignidade de ter carregado o seu ventre, o Deus verdadeiro em seu ventre. E ter sido um instrumento de participação para, como diz os nossos santos padres, o tecer do corpo de Deus, através de seu sangue. E nós vemos, como diz São Ciro de Alexandria, uma pequena e importante nota a respeito desta dor. Nós podemos imaginar, talvez essa dor não tenha sido tão lancinante, porque talvez a Theotokos, quando viu seu filho na cruz, suspirando, em seu último suspiro, tendo a sua alma separada de seu corpo. Esta alma, que como sabemos, a alma de todos iria para o Hades. Podemos imaginar que talvez a Mãe de Deus, em uma completa perfeição de mente, já sabia de antemão que o Salvador iria ressuscitar. Porém, como nos ensina São Ciro de Alexandria, analisemos um pequeno detalhe. Se até mesmo os apóstolos tiveram quase toda a fé perdida, se até mesmo Tomé, o próprio Tomé, quando viu que os outros 11 haviam dito a ele, eis que o Senhor veio, e ele disse, se eu não colocar, se eu não provar, se eu não tocar as feridas, eu não irei crer. Imaginemos que tipo de perspectiva aquelas pessoas estavam ali. Que tipo de choro, real amargor que as mulheres, em especial a Mãe de Deus, tiveram a ver o Salvador morto. Não é que não tinham fé na ressurreição futura,
é que nós temos que entender que em absoluto, em totalidade, não havia ainda o fortalecimento total da fé, nem mesmo na ressurreição, pois é a própria ressurreição que vem para fortalecer a plenitude da fé na própria ressurreição. E é por isso que, como mulher e como mãe, a dor da Theotokos é algo inimaginável e transpassou a alma. Onde nós temos isso, inclusive, relatado no ícone, especialmente escrito para relatar que dor é esta que a Mãe de Deus teve, com várias espadas transpassando o seu coração. O famoso ícone que, inclusive, hoje também é comemorado. Por isso, este é o sinal de contradição a qual nosso Senhor abraçou e que todos aqueles que quiserem participar plenamente de Cristo devem também abraçar a cruz, a qual nós, quando escolhemos para os ímpios, para os pagãos, para as pessoas que vivem apegadas ao terreno, ao mundano, é um sinal de contradição. Por quê? Porque parece loucura. Quando nós queremos não fazer a nossa vontade, parece loucura para todos. Quando nós queremos abdicar nossa vontade para seguir o caminho duro e estrito do Evangelho, nós seremos chamados de tolos e loucos por todo o Israel, ou seja, por todos aqueles que hoje são chamados até mesmo entre nossos próprios irmãos dentro da igreja. Se queremos ter um comportamento exímio, somos criticados e chamados de extremistas. Se queremos manter a verdadeira fé, somos chamados de fanáticos. Se queremos praticar, pregar e dar exemplo de maneira mínima aquilo que é a verdadeira ortodoxia nos tempos de hoje, somos os primeiros a sermos motivo de contradição, porque nos apedrejam, dizem que estamos com ortodoxias de bolso, sendo que, na verdade, quem dera que seguíssemos ainda algo minimamente digno de ser chamado agradável ao Senhor. Veja que terrível calamidade nos assola nos dias de hoje. Se seguimos os caminhos do Salvador nesta geração, não só entre Israel, que é a igreja, mas entre os pagãos, ó Senhor, o que será de nós? O que já não é feito daqueles que procuram viver o caminho cristão? São completamente colocados a escanteio nesta geração de hoje. Sempre foi assim e sempre será. Como foi nosso Salvador e disse: se me odiaram, também odiarão a vós. Se me aborreceram, também aborrecerão a vós. Por isso, queridos cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs reunidos, vamos juntos celebrar com regozijo esta santa festa especialíssima para o dia de hoje. Vamos pedir a São Simeão e a profetisa Ana que possam orar por nós no reino celestial, para que nós possamos não nos assustar diante do sinal de contradição a qual nosso Senhor inaugurou para nós, a sua cruz. Mas entendamos de uma vez por todas com o coração e a mente que isso é tolice e loucura para os que perecem, para os pagãos, mas para aqueles que se salvam é senão poder, vida, salvação, glória de Deus. Se compreendermos isso com a graça de Deus, certamente conseguiremos ser bons cristãos, tomando a nossa cruz, seguindo o nosso Senhor, seguindo os passos de nosso Salvador, nisso seguindo os passos dos apóstolos e dos santos padres. Exatamente o caminho é só esse. Santo Isaac o Sírio, vocês conhecem o dito, ele diz: não há outro caminho, não há outra maneira de viver que nós devemos escolher para nós, senão este sinal de contradição, este sinal onde nós somos para aqueles que querem ouvir a palavra de Deus com o coração, com a mente, com amor, somos como uma pedra fundamental, uma base para as suas vidas a partir de então. Mas para aqueles que são duros de coração, nós somos uma pedra de ofensa. E só um cristão sabe quão duro e o quanto a nossa lida com as coisas santas, por aqueles que rejeitam tais coisas santas, nos machucam. É algo que deixa dentro de nós sequelas. Realmente, coisas são quebradas dentro de nós e essas são, senão, impossíveis de se escrever em palavras. Todo cristão que decide ser cristão, realmente, para muitos, será uma pedra de ofensa, uma rocha de ofensa, uma pedra de tropeço, e será atacado, perseguido. E como diz os santos padres, cristianismo é martírio. Cristianismo sem perseguição não é cristianismo. Por isso, escolhamos
Onde está a verdadeira igreja? Saibamos analisar onde existe o sinal de contradição para a glória de Deus. Onde está esta luz até hoje, nos tempos de hoje? Onde ela foi passando de geração em geração, sendo luz para iluminar as nações e glória de Israel. O Israel agora é a nova igreja. Que igreja é esta nova que falamos? A igreja que foi desde sempre, desde ontem, de hoje e de sempre. Que sendo nova é imaculada, mas na verdade existiu sempre para a fundação dos fundamentos de Deus, como nós vemos nessa própria festa. Algo estabelecido e fundado antes da fundação dos tempos, antes da fundação do universo. Para quê? Qual é o grande fundamento de tudo isso, todos esses mistérios que estudamos em todas as festas? Conforme nos disse a profecia de Simeão, senão para a iluminação das nações e glória de Israel, para a salvação de nós homens. É para isso que antes dos tempos, todos esses mistérios foram estabelecidos e fundados pelo próprio Senhor. Não só na lei de Moisés como uma sombra, mas então, na plenitude do Novo Testamento, juntos, reunidos na família de Deus, possamos também saborear todas as doçuras e consolos. Afinal de contas, era isso que Simeão esperava durante todos os seus anos, a consolação de Israel. E ele viu e provou e certamente foi consolado, digno de carregar em suas mãos aquele que é o Salvador, o Messias, o Emanuel. Todos nós também fomos feitos participantes da graça de Simeão, sendo dignos de, após o batismo, termos a graça não no exterior, pairando como era em Simeão, mas dentro de nosso coração. E agora, não temos nas nossas mãos apenas a oportunidade de carregar a Cristo como sacerdotes, os diáconos, os bispos o carregam em suas mãos todas as liturgias. Nós temos a graça de mais do que isso, mais do que grandioso, mais especial do que carregar Cristo em nossas mãos, é carregá-lo em nosso coração. E assim, isso só se dá por um único motivo, pela graça do Espírito Santo. Sem esta, é impossível que nós tenhamos este dom. Mas, com oração, com jejum, com lágrimas e abraçando a nossa cruz, certamente isso será possível para nós. E por isso seremos também dignos de, com todo o coração, um dia, no nosso último suspiro, ao cruzar os nossos braços, no nosso leito, diremos também, se assim formos dignos, feitos, se vencemos a nossa corrida, o nosso combate, seremos dignos de também estarmos na mesma situação de Simeão, consolados, vendo com os olhos espirituais antes da morte nosso Salvador, vindo preparar para nós aquilo que será a vida eterna, com sua Santíssima Mãe, com os santos, com os anjos, e diremos então, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação, estão vendo a tua salvação, que a luz que foi feita para iluminar as nações, e glória de teu povo Israel, que disso Deus, nosso Senhor, nos faça digno, pelas orações da Santíssima Theotokos, aquela que teve sua alma transpassada com dor, possa orar por nós no céu. E que também São Simeão e a profetisa Ana, filha de Fanuel, também possam oferecer suas orações, especialmente neste dia de hoje, para que nós tenhamos também a graça de contemplarmos a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.